A paz do Senhor Jesus. Que maravilha em ter você aqui. Se você está assistindo esse vídeo é porque você adquiriu um dos nossos produtos, né? O curso básico de teologia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estudar juntamente comigo a palavra de Deus no curso básico de teologia. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa. Moramos aqui em Boa Vista, no estado de Roraima, e temos um enorme prazer em trabalhar nesta área do ensino. Amo a palavra de Deus, amo ensinar a palavra de Deus. Passamos um bom tempo aí estudando e surgiu a oportunidade de estarmos ministrando aulas, tanto nas igrejas quanto aulas particulares. Eu fico feliz em você ter nos dado esse voto de confiança e aprendeu e deseja aprender, né, mais da palavra de Deus. Antes de nós irmos para a primeira aula de teologia, eu desejo fazer algumas explicações sobre o curso, né? Eu tenho certeza que você pode ter aí algumas dúvidas acerca do curso, então eu quero poder lhe ajudar na compreensão melhor deste curso. Então, deixa eu mostrar aqui para você, vou compartilhar aqui a tela. Aqui é uma das ferramentas que nós usamos para dar aula, né? É exatamente esta plataforma que nós utilizamos e está aqui. Curso básico em teologia online. Primeiramente, é um curso 100% online. Você pode assistir às aulas ao vivo comigo, né? Naquele grupo que nós temos, um grupo VIP, um grupo básico de teologia no WhatsApp. Você pode assistir recebendo o link diretamente naquele grupo e entrar na sala de aula para assistir e aprender a aula ao vivo junto comigo, ou você pode acessar a plataforma do YouTube, aonde estará disponível as aulas mediante um link privado, um link não listado, que somente os nossos alunos têm acesso, né, a estes vídeos. É de acesso exclusivo para os nossos alunos. Estamos providenciando uma outra plataforma, mas a questão, com uma questão de administração melhor, mas por enquanto nós estamos utilizando ainda a plataforma do YouTube. Mas ainda nós vamos compreender um pouquinho mais lá na frente, tá? Então tá aqui, o nosso curso básico de teologia, ele tem a grade de disciplinas com 20 disciplinas, tá vendo aí? 20 disciplinas. Todas estas disciplinas, introdução à teologia, bibliologia, doutrina de Deus, bibliologia 2, cristologia, todas estas disciplinas compõem o nosso curso básico de teologia. Cada disciplina dessa tem 4 aulas. Dessas 4 aulas, cada aula tem 2 horas de duração. Ou seja, cada disciplina tem 8 horas de aula de puro conhecimento bíblico e esclarecimento teológico para a sua vida. Bom, aulas aqui, ó, aulas ao vivo todas as sextas-feiras, das 20 horas às 22 horas, não é do horário de Brasília, é do horário daqui mesmo, de Boa Vista, Roraima. Se não me engano, tem, acho que é 1 hora de diferença do fuso horário aí de Brasília e de São Paulo, tá bom? Então, nós temos aqui 20 disciplinas que você irá estudar. Mas, professor, evangelista, quanto que custa este curso? É um curso básico de teologia, no valor de R$25, tá aqui, ó, R$25, que você pode pagar mediante boleto, depósito ou transferência bancária. Você entra em contato comigo e me diz,
professor, eu quero pagar no mediante boleto, depósito, transferência, aí eu lhe envio as informações necessárias para que você efetue o pagamento do curso. O aluno paga, o aluno estuda. O aluno paga, o aluno estuda. Quando que é o vencimento? Todo dia 7 de cada mês. Todo dia 7 de cada mês está vencendo o curso, as aulas, a sua matrícula, a sua mensalidade, melhor dizendo, né? Então, como é que é feito as aulas? Bom, nós temos aqui algumas plataformas que nós temos acesso às aulas. O Zoom, que é exatamente um aplicativo que você, se quiser assistir aula ao vivo comigo, você vai precisar instalar esse aplicativo no seu celular e ficar aguardando o envio do link que eu faço no grupo. A partir do momento que vocês têm o aplicativo instalado e acessa o link, você já vai direto para a sala do Zoom, onde todos os nossos alunos estão reunidos, esperando a aula começar. Para você que escolheu o curso gravado, online, mas gravado, você vai acessar um link de forma privativa, né, de forma privado, não listado, que é exatamente no YouTube. São aulas gravadas. Perdão, irmãos. E para fazer as atividades, professor, terá atividade no final de cada disciplina? Sim, terá atividade em cada disciplina. Cada 4 aulas teremos uma avaliação ou uma atividade complementar de carga horária complementar. Né? Falando em carga horária, nós temos aqui no curso básico uma totalidade, junto com as provas, as atividades complementares, vai girar em torno de 1.500 a 1.600 horas de curso que você receberá o seu certificado no final do curso. Depois de 1 ano e 8 meses, você receberá o seu certificado com as horas aulas, né, para que você possa guardar aí, você possa se certificar do conteúdo que você aprendeu ao longo desse 1 ano e 8 meses. Então, nesta plataforma de atividades, você vai acessar aí o Classroom, né, que é exatamente um aplicativo ou uma ferramenta disponibilizada pelo Gmail. Você só tem acesso a essa plataforma mediante ao Gmail, né, onde você vai fazer suas provas, vai fazer seus trabalhos, suas pesquisas e suas atividades, ou seja, provas, trabalhos, pesquisas e atividades serão elaborados, serão feitos a partir ou enviados a partir desta plataforma, tá? O material evangelista, professor, e o material que nós temos que estudar? Bom, o material didático será o seu caderno, um caderno específico para o uso da disciplina, um caderno específico para que você faça suas anotações. A sua Bíblia, pode ser ela uma Bíblia normal, uma Bíblia de estudo, você que escolhe a sua Bíblia, e uma caneta, ou as canetas azul e vermelha. Eu recomendo sempre uma azul e vermelha para que você possa diferenciar as cores, destacar textos, né? Se você quiser também comprar um marcador de texto, aí é critério seu. Mas o básico é exatamente o caderno, Bíblia e caneta. No final de cada disciplina, enviamos em PDF todos os slides que foram lecionados, foram ensinados, foram apresentados durante as aulas. PDF estes que giram em torno de 80 a 100 páginas. Agora imagine aqui. Vamos supor que você está fazendo o curso, já está com 1 ano e 8 meses, terminou o curso praticamente. Quando você vai ver, você já tem uma apostila de aproximadamente 2.000 páginas de conteúdo, de anotações,
de observações. É um curso que você só tem a ganhar com este curso, tá bom? Bom, mas evangelista, professor, quem é você na área da teologia, né? As pessoas criticam muito, falam muita coisa, e até mesmo sem saber. Fala porque ouviram, fala porque acha que é, fala porque... Né? Quem é você? Eu, evangelista Igor Feitosa, né? Meu nome é Igor Feitosa, mas sou evangelista pelo Ministério Comadé. Isso aí nós vamos ver. Quais são as minhas graduações? Quais são as minhas formações? Bom, as minhas formações estão aqui: básico, o médio, o avançado pela Faculdade Teológica Charisma. Fiz o bacharelado pela Faculdade Teológica Charisma. Estou com mestrado em curso. Estou com mestrado em curso. Estou com mestrado em curso pela Faculdade Teológica Charisma, Faculdade Teológica Charisma, mestrado em curso de ensinamento religioso ou educação religiosa. Faço também especializações em literatura, cultura judaica. Até hoje eu estudo. Até hoje eu estudo. Né? Até hoje eu ainda estudo grego, até hoje eu estudo hebraico, até hoje eu continuo estudando a Bíblia Sagrada. Minhas raízes. Tenho 26 anos que sirvo a Jesus. Dos 26 anos sou aluno da Escola Bíblica Dominical. 23 anos pregando e ensinando. Sou evangelista pela Assembleia de Deus, Ministério Comadé. O que quer dizer Comadé, evangelista? Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Roraima. Né? Sou diretor pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Sou diretor do Departamento de Ensino Teológico, ou do DEC, de Ensino Cristão, da Assembleia de Deus, Ministério Comadé. Sou, pela misericórdia de Deus, coordenador pedagógico geral da EBD, aonde? Pela Assembleia de Deus, Ministério Comadé. Não estamos aqui de gaiato no navio, não estamos aqui como um intruso no meio dos irmãos da igreja, de ministério. Nós já temos alguns dias de estudo e de caminhada, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à sua disposição. Eu tinha que fazer essa introdução, eu tinha que fazer esta apresentação para que você possa ter mais conhecimento sobre como é o curso, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Precisar falar conosco, vai lá no WhatsApp e eu tenho certeza nós iremos trocar um diálogo. Você tem acesso privilegiado comigo para dúvidas, para sugestões, para críticas. Nós estamos aqui para servir a cada um dos nossos alunos e dos nossos irmãos e servir a Deus e a Igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos já na aula, hein? Primeira aula de introdução à teologia. Papel, caneta... Não, papel não, né? O seu caderno, a sua Bíblia e a sua caneta em mãos. Vamos aprender a palavra de Deus neste momento. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula do curso básico de teologia, Introdução à Teologia, uma visão da história da teologia e suas divisões. Eu agradeço muito por você ter adquirido este curso e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse curso, tá bom? E você com certeza já está no nosso grupo do curso básico de teologia lá no WhatsApp. Não se esqueça, anote as suas dúvidas
e você tem acesso diretamente comigo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa, somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em poder ensinar a palavra de Deus e aprender também acerca da palavra de Deus, porque até hoje eu aprendo. Então vamos lá, né? Introdução à teologia. Esse curso ele tem a duração de 1 ano e 8 meses. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, muita coisa interessante nós estamos passando nesse curso. A grade com o conteúdo das disciplinas você já deve ter assistido no vídeo anterior, aquele vídeo de apresentação do curso, né? E hoje é a nossa primeira aula de introdução à teologia e eu quero começar aqui apenas fazendo a indicação de 3 livros, 4 livros, né? 4 livros super interessantes e que são livros extremamente importantes para que todo aluno acadêmico da área da teologia, algum estudioso da área da teologia, ele tem que ter na sua biblioteca. Todos esses 4 livros falam sobre as doutrinas da Bíblia Sagrada. Os 2 primeiros aqui, né? Todos eles são da editora CPAD, né? Todos esses dois aqui e esse aqui falam sobre as grandes doutrinas, né? As doutrinas fundamentais da fé cristã. E esse daqui é mais escatológico, né? O ensino bíblico das últimas coisas é mais escatológico. Então, mas para o nosso curso, nós iremos usar esse daqui, ó, Raimundo de Oliveira, As Grandes Doutrinas da Bíblia. Esse livro aqui será o livro guia que nós iremos extrair o conteúdo e poder trazer explicações acerca das grandes doutrinas da palavra de Deus, tá bom? E se nós tivermos esse livro, lembrando a você que é o nosso aluno, você tem até 50% de desconto na compra dos livros de indicação. Então vamos lá. Nossa aula vai começar aqui. Eu quero explicar a você o estudo da teologia pode ser dividido em 4 áreas. Quando se fala de estudar teologia, nós temos que ter em mente que a teologia ela é dividida em 4 partes. Teologia exegética, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Todas essas 4 áreas nós encontramos dentro da teologia. É como se a teologia fosse uma fruta que tivesse 4 partes. Então, toda a teologia nós temos essas 4 áreas que nós precisamos navegar por estas áreas para poder compreender e ter um entendimento melhor da Bíblia Sagrada. Avançando um pouco mais, eu estarei comentando sobre cada uma delas. A primeira delas é exatamente a teologia exegética. O que é isso, evangelista? O que esta área da teologia quer dizer? Esta área ocupa-se diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos relacionados, tais como auxílio na restauração, orientação, instrução e interpretação daquele texto. A teologia exegética ela é exatamente um estudo mais minucioso do texto em questão. O texto que nós vamos estudar, ele vai ter uma atenção maior voltado às questões da originalidade daquele texto. Qual é o sentido daquele texto? O que aquela palavra quer dizer, se for em hebraico, se for em grego. O estudo exegético de um texto é exatamente isso. Você trazer todo o conhecimento e a restauração do sentido daquele
texto, né? Você saber usar a ilustração, saber aplicar esse texto na nossa realidade de hoje, né? Esse é a teologia exegética, é uma exegese bíblica, ou seja, o que é a exegese? É tirar de dentro do texto aquilo que o texto realmente quer dizer. Não é uma engegese, que é você botar no texto. Ninguém estuda a Bíblia Sagrada colocando as suas ideias no texto. Pelo contrário, nós temos que deixar a Bíblia falar. E como que nós entendemos o que a Bíblia está falando? Exatamente pela teologia exegética. Então, nós avançando um pouquinho mais, nós temos a teologia histórica. Teologia histórica, ela traça a história do povo de Deus através da Bíblia e da igreja. Desde a época de Cristo, ela trata da origem, desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também das suas doutrinas, organizações e práticas. Só o nome já diz, né? Teologia histórica. Quando vamos estudar a Bíblia, temos que conhecer o que está por detrás daquele evento, daquela história, estudar a questão teológica por completo, desenvolvimento histórico, cultural, social, como é que era na época. Este tipo de estudo é muito bom para se compreender o que o escritor, o que o mensageiro ali quis dizer através daquele capítulo ou daquelas palavras, né? Teologia histórica, ela é fundamental para se compreender o texto, porque existem textos na Bíblia Sagrada que só são compreendidos mediante uma análise cultural, social, histórica da época. Aí nós passamos a compreender o porquê disso, o porquê daquilo, tipo, o porquê que na igreja de Corinto usava o véu, né? O porquê que na igreja de Corinto as irmãs tinham, as mulheres tinham que ficar caladas no culto. Isso tudo nós aprendemos quando estudamos o contexto histórico da época. Como é que a teologia chegou até nós, ou como é que o cristianismo se desenvolveu, se multiplicou e chegou até os nossos dias, também faz parte da teologia histórica. Então, ela é fundamental para a nossa compreensão do texto em questão. Compreender o período em que o escritor estava falando e a sociedade da época é fundamental para uma boa interpretação da palavra de Deus. A próxima é a teologia sistemática. Sistemática já diz, né? Ele está sistematizando. Ele pega todo o conhecimento fornecido pela teologia exegética, pela teologia histórica e coloca esses itens em ordem, coloca esses itens de acordo como eles devem estar, cada item no seu devido lugar. E com isso, nós temos a teologia sistemática. Sistemática, ou seja, ela está sistematizando o conteúdo, ela está colocando aquilo em ordem para que você possa compreender. A teologia ela é um grande campo que precisa ser colocado em ordem na nossa mente. Então, quando estudamos a teologia sistemática, todo o conceito doutrinário ele é nos ensinado de forma que esteja em ordem, que a gente consiga compreender. Em outras palavras, a teologia sistemática é uma correlação de informações bíblicas como um todo de modo ordenado, a fim de explicar e apresentar sistematicamente o conteúdo total referente ao aspectos distintos da revelação de Deus. A teologia sistemática vai pegar tudo aquilo que Deus se deixou ser revelado, deixou que as pessoas soubessem acerca dele e vai nos colocar tudo em ordem, tudo em ordem.
Então, avançando um pouco mais, nós temos a teologia prática. O que é a teologia prática? Você já viu falar sobre a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal? Exatamente. Esta Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ela traz uma teologia prática. Por quê? Porque as suas notas explicativas que estão no rodapé de cada página da Bíblia de Aplicação Pessoal são notas não só no caráter teológico, histórico, exegético, mas principalmente na teologia prática. Ou seja, ela pega aquela verdade daquele texto e nos ensina como aplicá-la na nossa vida, nos fazendo entender o sentido da regeneração, da santificação, da edificação, da educação, do serviço dos homens, e pegar tudo isso e aplicar na minha vida para que as verdades do reino de Deus sejam implantadas na minha vida e que possa gerar transformações na minha vida. Então, esta é a teologia prática, quando nós estudamos exegeticamente a palavra, quando nós estudamos historicamente a palavra, quando nós colocamos todas essas informações em ordem, aí eu começo a fazer uma interpretação de aplicação. O que é aquela verdade ou até onde aquela verdade pode ser aplicada na minha vida ou na vida dos aqueles que vão me ouvir, né? Então, é a teologia, é a área da teologia que nós iremos estudar também, teologia prática. Quando se fala de teologia, nós entendemos o quê? Entendemos que Deus se revelou ao homem. Nós só sabemos o que sabemos sobre Deus porque ele deixou ser revelado. Ou seja, se Deus tivesse impedido do homem conhecer a ele mesmo, o homem nunca saberia quem é o Senhor Deus Criador. Não saberíamos que foi Deus quem criou os céus, foi Deus quem criou a terra, foi Deus que criou o homem, nós não teríamos esse conhecimento. Tudo que nós sabemos sobre Deus foi porque ele deixou-se revelar. Ele se mostrou, ele se deixou que o homem soubesse quem é Deus. Ele deu todos os caminhos para que o homem pudesse conhecê-lo. E isso é exatamente muito gratificante da parte de Deus, nos permitir que possamos conhecê-lo. Quem é Deus, né? Quem é Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Como se aproximar diante de Deus? Tudo isso são informações que ele mesmo forneceu aos seres humanos, né? Eu coloquei aqui a revelação de Deus à humanidade, e esta escada aqui, ela representa exatamente aquela passagem de Jacó, né? Aquela passagem de Jacó, que Jacó ele coloca uma pedra sobre a cabeça, dorme, e Deus se revela a ele através de uma visão, de uma escada, e que ele via o Senhor Deus, né? Via um homem vestido de branco no final da escada, anjos descendo, anjos subindo, e aqui é a representação da revelação de Deus. Dentro do conceito teológico, nós temos a questão da revelação de Deus. Como Deus se revelou à humanidade. Como sabemos que Deus é Deus, né? Então, vamos avançando aqui. Deus se revela ao homem de duas formas. Quais são essas formas? Deus se revela através da revelação geral e da revelação especial ou revelação específica. Nós vamos ver cada uma delas. Revelação geral, que é aqui, né? Revelação geral. O que compõe a revelação geral? Quais são as áreas desta revelação? O que Deus utilizou para fazer com que os homens conhecessem quem é Deus, né? E o que ele fez? Bom, quando se trata de revelação geral, Deus usa a consciência do ser humano,
Deus colocou um tribunal natural dentro do ser humano, chamada consciência, a natureza e a história de Israel. Alguns não atribuem a história de Israel como uma ferramenta, um meio pelo qual Deus se revelou e se revela à humanidade. Mas eu coloquei porque eu acredito que Deus se revela através da história deste povo, porque quem olha e quem sabe, quem lê a história de Israel, consegue ver a proteção de Deus e os meios pelos quais Deus preservou esse povo. Israel é invencível, Israel existe até hoje e como Estado, né? Uma nação de Israel, o povo abençoado, escolhido sobre a face da terra, o povo com uma cultura milenar, o povo com grandes histórias para contar acerca das manifestações de Deus em pró deste povo. Então, quando eu olho para a história de Israel, eu vejo na história de Israel a ação de Deus dentro da revelação geral para se manifestar ao ser humano e mostrar que ele é o Deus que está no controle da história. Dentro da revelação especial ou específica, temos também, dentro dessas áreas, Jesus Cristo. É uma revelação específica, é uma revelação que Deus se mostrou ao ser humano de uma maneira poderosa. E também temos a Bíblia Sagrada, que é uma grande revelação de Deus para a humanidade. Em Jesus, quando lemos sobre a revelação geral em Jesus, né, nós lembramos da passagem de Paulo, que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se eu não me engano, eu coloquei aqui, vindo a plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos, cumprindo-se, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, né, o seu filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher, né? Ou seja, quando chegou o tempo certo, quando chegou o tempo exato, quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado, quando tudo estava formado, a religião, as religiões da época, as estradas, os idiomas, né? Quando tudo estava feito, Deus enviou o seu filho, Deus enviou Jesus. Isto é revelação geral, né? Antigamente Deus falou através dos profetas, né? Mas hoje Deus fala através do seu Filho na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para a humanidade, né? Então, nós encontramos na revelação geral, a consciência. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, fala sobre a questão da consciência. Em Salmo 19, verso 1 e 2, né, o salmista fala a respeito da natureza, que os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia, fala-nos sobre Deus manifestado através da sua criação, né, e a respeito da história, em Salmo 3, verso 7, fala como Deus conduz a história. Esta é uma revelação geral, é uma área dentro da teologia. Ela é encontrada na natureza, na história e na consciência, também chamada de revelação universal ou natural. Salmo 19, verso 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, em todos os momentos, em todos os momentos da manifestação da criação de Deus, Deus se revela através da sua criação.
A revelação especial em Jesus Cristo. João fala no capítulo 1, versículo 18, da grande manifestação de Deus através da vida do seu Filho Jesus. E Paulo diz para Timóteo no capítulo 3, versículo 14 a 17, que a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida, que ela é apta para instruir, ensinar, orientar, redarguir, corrigir, consolar. É a palavra de Deus que é a instrução de Deus para as nossas vidas e é tido como revelação especial da parte de Deus. Quando Paulo escreveu as epístolas, quando João escreveu o Evangelho, quando Mateus, Marcos, Lucas escreveram, colocaram no papel ali a biografia sobre Jesus, todas as palavras que Jesus havia dito, os sinais que Jesus havia realizado, as curas, as palavras, os milagres, tudo quanto eles escreveram, quando Judas escreveu, quando João escreveu as suas epístolas, primeira, segunda, terceira de João, quando Judas escreveu a sua epístola, quando Tito recebe a carta de Paulo, né? Filemão, quando o apóstolo João escreve o Apocalipse, nenhum desses homens que escreveram os livros que hoje nós temos na Bíblia Sagrada, nenhum deles imaginavam que isso tudo viraria a Bíblia. Isso tudo viraria a palavra de Deus para as nossas vidas. Eles não faziam ideia que isso tudo seriam conservados e serviria de orientação para as nossas vidas, porque cremos na inspiração divina para o que está escrito da Bíblia Sagrada. Então, revelação especial específica, né? São atos de Deus pelos quais ele dá a conhecer a si próprio e a sua verdade em momentos especiais e os povos específicos, também chamado de revelação particular, na forma de milagres, na forma de profecia, na pessoa de Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras e através da nossa experiência pessoal. A revelação geral, ela envolve tudo aquilo que é específico, tudo aquilo que Deus fez para se revelar diretamente às pessoas. No caso de Abraão, Deus falou a Abraão diretamente. No caso de Moisés, Deus falou com Moisés diretamente. No caso de Josué, Deus falou com Josué diretamente. Isaac, diretamente. Jacó, diretamente. Ou seja, foram revelações especiais da parte de Deus que conduziram a história para que pudéssemos chegar até hoje, aqui nos nossos dias. Isso é revelação geral e revelação especial. Hoje, com o cânon fechado, com a Bíblia Sagrada fechada, com os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, hoje já não tem mais nenhuma revelação que venha complementar o que está escrito na Bíblia. Não existe revelação superior e nem complementar à Bíblia Sagrada. Tudo que Deus deu para que o ser humano pudesse ser salvo, tudo que Deus fez está contido na Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhuma visão, pode ser o homem de Deus que for. Nada do que esta pessoa falar se torna complemento para a Bíblia Sagrada, nada. Ele recebe um tipo de inspiração, mas não de igualdade com as Escrituras Sagradas. Elas são únicas e suficientes para a nossa salvação. Entendemos isso, partimos agora para alguns conceitos técnicos. Quando nós estudamos teologia, nós nos deparamos com alguns conceitos, com algumas palavras estranhas e com algumas coisas na Bíblia Sagrada que nós só conseguimos entender aquilo
quando temos conhecimento do significado de algumas palavras. Algumas dessas palavras que irão aparecer aqui não consta na Bíblia Sagrada, mas o acontecimento que é registrado geralmente é explicado através do significado dessas palavras. Então, vamos aprender alguns termos técnicos e palavras teológicas. Isso faz parte da área da teologia. Quando você estiver estudando uma passagem da Bíblia, você vai poder identificar aquela passagem e vai se lembrar o verdadeiro significado daquela passagem por causa destas palavras que você vai aprender agora. Então vamos lá? Qual é a importância, né? Por que eu tenho que aprender essas palavras? Por que eu tenho que aprender? Bom, eu tenho que aprender porque ela vai ajudar na compreensão de leitura realizada em outros livros que tratam do mesmo assunto. Você sempre vai se deparar com palavras teológicas, palavras técnicas que estão contidas nos livros e passagens da Bíblia Sagrada que são compreendidas através do entendimento dessas palavras. E o que mais? Facilita a realização de uma pesquisa posterior sobre um determinado assunto, ou quando precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre algum tema específico. Obter conhecimento desses tipos de palavras e os seus significados facilitam o meu aprendizado e a minha compreensão no texto bíblico e facilita a minha pesquisa para o estudo da palavra de Deus. Bom, vamos às palavras, né? Tá aqui essas palavras. Se você já ouviu alguma dessas palavras, você coloque aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários. Professor, eu já ouvi a palavra teofania, eu já ouvi a palavra epifania, eu já ouvi a palavra antropomorfismo, antropopatia, imanência e transcendência. Qual dessas palavras você já ouviu alguém falar nos púlpitos, na escola bíblica, num estudo? Deixa aí nos comentários aí aí embaixo, tá bom? Então, quais são os termos que nós usamos? Quais são os termos que nós precisamos compreender e entender? Esses são apenas alguns termos, os mais básicos, que nós nos deparamos dentro da área da teologia. O primeiro deles é a teofania, depois epifania, antropomorfismo, antropopatia, imanência e transcendência. Nós vamos compreender estes 2, 4, 6 palavras. Essas 6 palavras nós vamos compreender e aprender hoje, nesta primeira aula do curso básico de teologia. Então, o que significa, né? O que é teofania? Eu coloquei aqui um cidadãozinho aqui com uma dúvida mortal, né? O que é teofania? Teofania, o anjo do Senhor. Já viu falar isso na Bíblia quando aparece o anjo do Senhor? Não é qualquer anjo, não é qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. A palavra teofania é uma palavra que vem do grego, né? É uma palavra que é formada por theos, que é Deus, e phainos, que é aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus na forma que ele quiser. É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Nós encontramos isso muito na Bíblia Sagrada. Deus pode se manifestar ao ser humano da forma como ele quiser. Você lembra de alguma passagem da Bíblia que Deus se manifestou a alguém, né? Lembra de Moisés, a sarça? Lembra de Josué, quando aquele ser espiritual, angelical, apareceu para ele, ele perguntou: "Tu és um dos nossos?" Entendeu? Então, isso, como é que chama isso na Bíblia Sagrada? Isso se chama teofania. Os homens que apareceram a Ló,
né, lá em Sodoma e Gomorra, é uma teofania, aparição visível da parte de Deus, quando Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes babilônicos, né? Ananias, Misael e Azarias são nomes que é dado para o povo hebreu, que fazem menção e reverência ao Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos que fazem reverência e adoração aos deuses da Babilônia. Mas quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, quando foram observar, eles viram 3? Não, eles viram 4. E o quarto era semelhante ao filho dos deuses, né? Ou seja, uma teofania. Agora sim, todas as vezes que você for ler uma passagem e você identificar uma manifestação visível da parte de Deus, você vai saber que é uma teofania. E você vai saber o que é teofania? Theos, Deus. Fai-nos aparição. Ou literalmente, uma manifestação visível, perceptível de Deus. Isto é uma teofania. Epifania. O que é epifania, professor? Do grego epifania, significa o que aparece de repente ou manifestação. Ora, mas parece que é igual à teofania. Parece que é igual à teofania. E o que teofania difere de epifania, né? Eu coloquei aqui, ó, o que teofania se difere de epifania. Bom, vamos lá? Tanto a teofania como a epifania pode se referir a um tipo de manifestação de Deus. Não está errado. Mas dentro do estudo teológico, a maior diferença entre a teofania e a epifania está no fato de que, enquanto a teofania se refere à manifestação temporária de Deus, a epifania refere-se a uma manifestação permanente de Deus, ou seja, qual é a maior manifestação permanente de Deus na Terra? A encarnação do Verbo. Lembra lá de João, capítulo 1, e o Verbo, o Evangelho de João, né, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isto é uma epifania, uma manifestação permanente de Deus na terra. Em Jesus é a maior de todas as manifestações permanentes de Deus na terra. Que maravilha, né? Antropomorfismo. Já ouviu falar sobre isso? Antropomorfismo. O que é isso? Tem aqui o cidadãozinho aqui com a dúvida cruel, né? O que é antropomorfismo? O que é isso? O que se trata sobre isso? O que é antropomorfismo? Bom, vamos lá. Antropomorfismo é mais uma palavra do grego antropos, que quer dizer homem, junto com morfe, forma, figura, aspecto externo. Significa literalmente de forma humana, e a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana. O antropomorfismo aparece comumente no Antigo Testamento, ou seja, é atribuir a Deus uma forma, um formato anatômico similar a um ser humano. Quando a Bíblia usa a expressão como os pés de Deus, as mãos de Deus, os braços de Deus, né?
Isso é um antropomorfismo, que é atribuir a Deus forma humana. Então, nós temos isso espalhado pela Bíblia Sagrada. Porque Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, tem aquele diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz que Deus é isso, Deus é espírito. Me diz aí, qual é o formato que tem um espírito? Não tem forma. Então, quando a Bíblia usa a expressão mãos de Deus, os braços de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, braços fortes, mãos poderosas, os pés de Deus, é exatamente uma linguagem antropomórfica, que é o antropomorfismo. Ou seja, perdão, querido, nós temos que ter em mente o seguinte: Deus usa a linguagem humana para falar com o ser humano. Deus usa... escreve aí no seu caderno. Deus usa a linguagem humana para falar com o ser humano. Deus nunca vai usar uma linguagem que o ser humano não compreenda. Deus nunca vai usar formas que o ser humano não entenda. Porque o objetivo de Deus é querer que o ser humano compreenda quem é ele e quais são as suas vontades. Por isso que na Bíblia nós encontramos estas referências para que a gente possa saber como é o agir de Deus, o que Deus está fazendo, como Deus fez. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso através das suas mãos poderosas, ou seja, Deus interveio na história, Deus modificou as coisas, Deus fez as coisas, Deus trouxe as coisas. E é exatamente uma linguagem que a gente pode compreender. E esta linguagem está espalhada por toda a Bíblia Sagrada. Nós encontramos em Êxodo, nós encontramos em Números, nós encontramos falando sobre os pés, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, em Êxodo capítulo 24, versículo 10, as mãos, em Êxodo capítulo 24, versículo 11, Josué capítulo 4, versículo 24, fala sobre a boca, fala sobre o coração, Oséias. Além dessas formas, atribuímos a Deus qualidade e ações humanas, né? Ou seja, Deus é espírito, mas a forma como Deus utilizou para que a gente pudesse entender e ter uma orientação de como é o seu agir, o seu trabalhar, então ele usou uma linguagem humana para se referir a si mesmo. O braço, a mão, a boca, o coração, para que o homem pudesse compreender como é Deus, né? Até porque Deus é um ser infinito e nós estamos em infinidade de conhecimentos acerca de Deus. Nós nunca conseguiremos exaurir ou absorver ou aprender na sua totalidade quem é Deus. Deus não tem fim. É apenas um norte para que a gente possa compreender as suas vontades. Avançando, nós encontramos uma outra linguagem teológica que geralmente nós encontramos muito na Bíblia. É uma linguagem antropopática, é a antropopatia. Com certeza, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Se você acha essa palavra estranha, coloque aí nos comentários. Professor, eu acho essa palavra muito estranha, mas o seu significado é bastante fácil e bastante rápido de se aprender. O que é exatamente isso? É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Ora, Deus é espírito, né? Observando que Deus é espírito e não possui sentimentos iguais aos homens, esta é uma forma que o homem usa para aproximar-se do seu entendimento, os sentidos de Deus. Ou seja, como é que o ser humano iria, como é que Deus iria comunicar ao ser humano acerca de uma tristeza ou acerca de algo que não o agradou? Então é como se Deus tivesse pensado assim:
como é que eu vou usar o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para que o ser humano compreenda que eu não quero que isso aconteça. Então, aí Deus fala, não, eu vou usar aqui a tristeza, porque o ser humano sente tristeza. Então, automaticamente o ser humano passa a compreender que aquilo que Deus disse é errado e que não é para fazer exatamente pela associação da tristeza. Isso se chama antropopatia, ou seja, é de origem grega a palavra antropopatia ou antropopatismo, proveniente de duas palavras, antropos, homens, e pathos, afeto ou paixão. Antropopatismo seria, então, atribuir a Deus sentimentos e paixões humanas. Mas Deus é espírito. Mas para que a gente compreenda as vontades de Deus, a Bíblia usa essa linguagem de vingança, de alegria, de averiguando uma situação, né? Ou seja, Deus não precisa descer do trono dele para saber quais são as situações aqui na terra. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Deus atende o clamor do povo na terra do Egito, né? Deus diz o quê para Moisés? Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para poder livrá-lo. Ou seja, Deus precisava descer? Não, mas para que a gente possa compreender que Deus iria agir em favor do povo, então usa-se uma linguagem, né, antropopática, ou seja, vamos atribuir uns sentimentos ou paixões humanas a Deus para que o ser humano possa compreender o agir de Deus. E isso nós encontramos espalhados na Bíblia Sagrada, por toda a Bíblia Sagrada, esses tipos de sentimento. Como Paulo mesmo diz, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, a quais estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, Deus é Espírito, né? Eu não vou entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito é santo, o Espírito, né? Então, como é que eu vou. É como se Deus pensasse: como é que eu vou transmitir a ideia de que eu não quero determinadas coisas, que eu vou achar ruim, vamos dizer assim. Então, eu vou usar aqui a tristeza, porque o ser humano sabe muito bem o que é tristeza, né? Então, o ser humano passa a compreender melhor as vontades de Deus quando é atribuído ao próprio Deus sentimentos e paixões humanas. Vamos lá. O que é imanência? O que é imanência? O significado de imanência é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhes obedecem. Sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais e por meios deles. Imanência. Deus não está alheio da sua criação. Deus criou todas as coisas. Deus formou todas as coisas. E Deus cuida de todas as coisas. Deus não virou as costas para a sua criação. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos o agir de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostrando que mesmo quem não crê nele, mesmo quem não é obediente a ele, quando ele quer, ele vai lá e usa aquela pessoa para realizar a sua vontade, como é o caso de Ciro, né, que a Bíblia descreve, Deus se referindo a ele, o meu pastor, o ungido, como diz em Isaías 44, versículo 28 e 45, versículo 1, ele usa a tecnologia, as habilidades e o aprendizado humano. Ou seja, Deus, para manifestar a sua vontade, para realizar os seus decretos, Deus utiliza o que ele quiser. Isso se chama a imanência de Deus. Deus está presente e ativo dentro da sua criação e na raça humana. Deus não perdeu o controle da história.
Deus está no controle da história, desde que o princípio é princípio, e Deus está no controle da história até mesmo antes do princípio, porque Deus é antes do princípio. Então, temos que ter isso em mente. O que é transcendência? Este daqui é maravilhoso. O que é transcendência, evangelista Igor? O significado de transcendência é que Deus não é limitado. A nossa capacidade de compreendê-lo, sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. Isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e poder. Ele é infinitamente maior que qualquer evento natural ou humano. Transcendência de Deus. Deus não se limita a espaço, Deus não se limita a tempo, Deus não se limita a pessoas, Deus não se limita a uma religião, Deus nada limita a Deus. Deus é extremamente superior a tudo que imaginamos. Isso é transcendência. Deus está aqui, mas Deus está lá no final de todas as coisas. Deus está lá no final de todas as coisas, mas Deus também está lá no início de todas as coisas. Deus coloca o fim das coisas e depois coloca o princípio das coisas. Ou seja, ele não se limita a tempo nem a espaço. O ser humano, sim. Eu e você somos limitados em termos de tempo, espaço. Eu não consigo atravessar essa parede. E se eu não comer, eu fico com fome. Se eu não me alimentar, eu morro de fome. Né? E se eu não beber água, eu morro de sede. Se eu não fizer atividade física, eu morro de sedentarismo. E uma série de dificuldades e problemas que envolvem a vida do ser humano. Deus não. Deus está aqui, Deus está lá no Japão, Deus está lá no Japão, Deus está aí contigo. Então, isso é transcendência. Deus transcende o tempo, Deus transcende o espaço. Deus vai além das nossas, da nossa imaginação, do nosso raciocínio, do nosso conhecimento. Deus não é limitado. Muitas das vezes, nós queremos limitar a Deus. As religiões querem limitar a Deus, os segmentos religiosos querem limitar a Deus, algumas doutrinas humanas querem limitar a Deus, mas Deus é ilimitado. Escreva aí na sua apostila, na sua Bíblia, Deus é ilimitado. Ninguém limita a Deus. Vamos falar aqui na próxima aula, é isso mesmo, ficamos por aqui. Esta foi a nossa primeira aula de introdução à teologia. Nesta primeira aula, você aprendeu, você recebeu aí a indicação de 4 grandes livros que vai nos auxiliar no decorrer do curso. Um bom tempo nós vamos utilizar este livro aqui, ó, As Grandes Doutrinas Bíblicas, de Raimundo Oliveira, da editora CPAD, principalmente na próxima disciplina, que é Bibliologia. Nós vamos utilizar este livro aqui. Então, se nós estivermos aqui, eu estarei notificando lá no grupo que você terá desconto de até 50%. Todos os nossos alunos têm descontos de até 50% na compra das indicações dos livros do curso, tá bom? Então, aqui você aprendeu sobre as 4 áreas da teologia, que é a teologia exegética, histórica, sistemática e a prática. Aqui você também aprendeu sobre a questão da revelação natural e a revelação especial. Revelação geral, revelação especial. Revelação geral, consciência, natureza e história. Revelação especial, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada e manifestações ao longo da história como especial, no caso de Moisés, no caso de Abraão,
no caso de Josué, de Jacó, de Isaac e assim sucessivamente. Você aprendeu aqui também sobre cada uma delas, você aprendeu os termos mais complicados sobre os termos teológicos, né? Que nós falamos aqui sobre a teofania, epifania, antropomorfismo. Teofania, uma aparição visível de Deus temporária. Epifania, uma manifestação de Deus de forma permanente, como o caso de Jesus, a encarnação, não é encarnação não, hein? É encarnação. Jesus só se encarnou uma vez. Ele não está se reencarnando, como diz um segmento doutrinário aí, teológico de uma outra denominação. Bom, então, antropomorfismo, atribuição de forma humana a Deus, antropopatia, atribuição de sentimentos e emoções do homem a Deus, imanência, transcendência. Deus está presente, Deus não abandonou a sua criação, Deus está presente no controle da história, né? Vamos aprender na próxima aula o início da teologia. Quando que começou a surgir essa questão de pensamento teológico? Por isso, não falte na próxima aula, não deixe de assistir a próxima aula. E se você gostou, deixe o seu comentário aí embaixo, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, nos vemos no próxima aula, nos vemos na segunda aula de introdução à teologia, que vamos falar sobre o início da teologia. Então, que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Até a próxima aula.